Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a essa nossa roda de conversa. Essa roda de conversa será uma troca de experiências sobre educomunicação socioambiental. Hoje eu estou aqui, meu nome é Fernanda Lazar, vou me auto-identificar. Sou uma mulher parda, estou usando óculos, meu cabelo está preso, é castanho escuro e eu estou com uma blusa bege. E aqui do meu lado temos o Gabriel Raso. O Gabriel Raso está representando o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Seja bem-vindo. Também estamos com a Evelyn Morales, professora da Universidade Federal de Rondônia. Seja bem-vinda. E estamos aqui também com a Sandra Azevedo, professora da Universidade Federal da Paraíba. Seja bem-vinda. Então, eu vou passar para meus colegas se apresentarem e depois nós vamos fazer um diálogo, falando um pouquinho sobre as experiências de cada instituição, de cada parceiro, e de como nós estamos trabalhando do consórcio ambiental na prática. Olá, para todo mundo que nos assiste, eu sou Evelyn Morales, eu sou uma mulher parda, estou com óculos vermelho, cabelo cinza, uns colares étnicos dos povos Paeté, Suruí e Gavião, do estado de Rondônia. E obrigada pelo convite para a gente trocar essa ideia hoje. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Gabs Raso, sou uma pessoa não binária. Eu estou usando um óculos redondo, uma camisa branca de botão, um shorts verde e um tênis preto. Eu atuo no Instituto Brasileiro de Estudos de Apoio Comunitário, o IBEAC, que é uma organização que está no extremo sul da cidade de São Paulo, num território periférico. Também pesquiso como o jornalismo tem representado as periferias e sou formado em educomunicação. É isso. Obrigada pelo convite, né, ao projeto Educom Clima. A professora Thais, a Fernanda, né, e toda a equipe aqui da organização em Belém, né, do CISEB, por nos acolher tão lindamente. Eu sou paraibana, sou da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou bem pequenininha, sou baixinha, né, tenho cabelos compridos, eu uso óculos, eu sou uma mulher parda e, enfim, estou aqui muito feliz por poder compartilhar a nossa experiência a partir do semiárido brasileiro, né, trazendo experiências que se desdobram na Paraíba, que se articulam com diferentes redes, como a BP Educom, né, o Comune, a BPCom, que são esses espaços que a gente vem dialogando e, de forma muito especial, uma grande articulação da qual eu me sinto orgulhosa de fazer parte, há muito tempo chamada Articulação do Semiárido Brasileiro, né? Também com olhar sobre as práticas e os processos de educomunicação, né? E dentro de uma visão a partir do paradigma da convivência com o semiárido. Então, muito obrigada, é um prazer ter vocês nos acompanhando, né? Pelo YouTube e também as pessoas que estão aqui conosco presencialmente. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Então, eu sou a Fernanda, eu sou educadora socioambiental, eu sou de São Paulo, sou mestranda na USP, né, no programa de Ciências de Comunicação, e estou aqui representando o projeto Educom em Clima, como a gente chama ele muito popularmente. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a experiência do Educom. Tiago, se você puder colocar, por favor, a apresentação. Bom, então eu vou falar sobre como o projeto de pesquisa, como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação ambiental climática na rede básica no Brasil. É um projeto da FAPESP, que iniciou em 2003, ele finaliza em fevereiro, e eu vou contar um pouquinho como que esse projeto tem se concretizado nos territórios. Esse projeto é uma parceria do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, com Escolas pelo Clima, com a rede municipal, com a Secretaria, né, Municipal de Educação, com a ANPEA, que é a Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental, e com o CEMADEM Educação, também é um órgão federal. Além disso, temos parceria com o MEC, que é o Ministério de Educação, e também com o MMA, que é o Ministério de Meio Ambiente. O projeto está vinculado com 4 produtos. O primeiro é a Agenda Pública
que foi construída. Então, ele prevê ele teve 3 edições, né, em três idiomas. Ele saiu um webinário com uma reunião aberta pela Câmara Temática de Educação Ambiental e Climática do Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima, e ele foi fruto das diretrizes de educação ambiental e climática, essa diretriz ela foi construída pelo FUNBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, e também pelo CEMADEM Educação. Dentro dessa agenda de políticas públicas, né, então, a gente reforça muito a questão do financiamento adequado e centralizado de educação ambiental. Então, trazendo um pouco dessa visão da COP, né, como que a educação ambiental ela aparece de fato, né? Então, hoje a gente luta muito por uma educação ambiental climática. E essa agenda de políticas públicas, ela também ajudou a construir o Manifesto por Educação Climática da Coalizão Brasileira pelo Clima, e está defendendo aqui na COP também essa questão do financiamento. Um segundo produto foi o Banco de Coletivos e Organizações. Então, em 2023, a gente fez um levantamento de todas as instituições que trabalham em educação popular, comunicação popular e também educomunicação. Essas instituições, organizações, coletivos responderam um formulário e hoje ele está disponível no Monitore A. O Monitore A é uma plataforma da Ampeia, então tem até um QR Code se vocês já quiserem acessar, e lá vocês encontram onde estão essas organizações, o que elas estão fazendo, quem são essas organizações. Então é um meio também da gente se colocar no mapa, né? Se mostrar também, se dar visibilidade, estar juntos nesses coletivos. E até, se você tiver, né, algum próximo da sua região, você poder entrar em contato e conhecer mais de pertinho o trabalho de cada um deles. O terceiro produto é o curso. A gente fez uma formação de educadores, então essa formação ela aconteceu de fevereiro a abril. Educação socioambiental, precisamos conversar sobre emergência climática nas escolas, e ela teve um alcance de 33 escolas municipais de São Paulo. Então, a gente atendeu 12 diretorias regionais de ensino. Esse curso foi presencial, a gente teve uma parceria com o SESC, então toda semana a gente tinha uma aula diferente com parceiros do Educom em Clima falando sobre as questões da educomunicação e clima. E aí os professores e as professoras, no final do curso, fizeram um plano de ação climático. Então, hoje eles estão implementando, alguns deles nas suas escolas, e a gente está, por meio de monitoramento com os bolsistas do projeto, avaliando, né, realmente aconteceu, como que está sendo essa articulação, e está sendo muito rica, assim. Um dos planos de ação, que é um GT de emergências climáticas, começou com 3 escolas dentro do curso, e hoje já tem 12 escolas que eles conseguiram articular, fizeram um encontro presencial, os estudantes se conheceram, e estão fazendo essa troca de educomunicação, trabalhando a questão climática. Então, quanto é potente isso, né? Como que a gente também como que isso dá visibilidade e dá protagonismo, né? Eu acho que a Educom, ela vem muito dessa parte dessa troca, dessa criatividade, desse diálogo, dessa leitura crítica de visão de mundo, de cada um também poder transmitir uma mensagem, né? Então, a partir esse é só um exemplo, tem muitos outros, mas é um exemplo muito potente de articulação dentro do território que começou com os próprios professores e os estudantes, né? E hoje também, a gente vai lançar em dia 28 de novembro o curso EAD autoinstrucional pelo AVAMEC. Então, esse curso ele vai sair pelo Programa de Educação para a Cidadania e Sustentabilidade, a convite da Secretaria Básica do MEC. Então, vocês vão ser muito convidados a fazerem esse curso, ele está super legal. E é um curso que é um fruto, né, dessa semente, dessa formação. E, por fim, vou falar um pouquinho sobre monitoramento e avaliação, né? Então, desde o começo do projeto, nós aplicamos questionários pré e agora, depois do curso pós, de conhecimento e percepções sobre emergência climática e educomunicação. Então, como que os professores e as professoras entraram e como eles estão saindo, isso é um ponto muito positivo quando a gente faz essa avaliação, a partir do momento que a gente identifica as potencialidades, os desafios e aquilo que a gente também precisa, de alguma forma, trabalhar juntos para adequar. E aí, também, usando os indicadores da plataforma do Monitore A, é um meio também da gente avaliar. Então, o banco de dados de coletivos e de organizações
também é um meio de avaliação de como que o projeto em si encaminhou, de como essas articulações aconteceram, né? Então, esse é um pouquinho sobre o projeto Educom e Clima. É um projeto que, como eu falei, né, vai terminar agora em fevereiro, mas que ele continua, porque as redes que foram construídas, os laços que fortaleceram, os diálogos, eles vão continuar, né, e as pessoas se apropriaram, né, os professores e as professoras se apropriaram desse processo do curso, então é um pouquinho sobre Educom e Clima. E agora eu vou passar para os meus colegas compartilharem. Oi. Bom, eu sou professora na Universidade Federal de Rondônia, né, desde 2010, e lá na Universidade Federal de Rondônia, eu estou como coordenadora de um grupo de pesquisante e extensionista, que é o Rádio Educação e Cidadania, o REC. Esse grupo é um grupo que trabalha com educomunicação socioambiental e também comunicação para a cidadania, na perspectiva de um grande programa de extensão que eu coordeno na universidade, que é o programa Educomunicação Rondônia. E nesse programa nós temos muitos projetos de extensão e também eventos e prestações de serviço de extensão com foco nas comunidades e nos territórios. Então, nós não ficamos na cidade, nós ficamos nos territórios em Rondônia, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, e lá nós utilizamos o processo de jornadas, nós vamos nos territórios a cada mês, a partir de contatos e com parceiros, especialmente parceiros dos movimentos sociais do campo, a partir da Via Campesina, onde nós temos processos de imersão com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, movimento dos atingidos por barragens, movimento dos pequenos agricultores, em que nós nós fazemos o trabalho de educomunicação socioambiental na perspectiva da agroecologia. E nisso nós envolvemos na Universidade Federal de Rondônia estudantes nesse programa de educomunicação Rondônia, de jornalismo, pedagogia, história, ciências sociais, educação física e das artes, teatro, música e artes visuais, nos programas de extensão que tem os PIBECs e nos PIBICs, nos programas de iniciação científica, para que durante todo um ciclo de um ano esse nosso grupo REC faça vários estudos, diálogos entre si, para ir às comunidades, para conhecer as comunidades, e nessas comunidades, para além de trabalhar o contexto da questão da atividade informativa, nós conhecemos aquela realidade a partir de denúncias e anúncios desses locais, para que a partir daí lancemos em conjunto elementos técnicos da comunicação, seja sonora, especialmente sonora, que o nosso grupo trabalha muito com rádio, com a linguagem sonora, e com atividades de cidadania. E, de maneira didática, o nosso grupo, que chama REC, Rádio, Educação e Cidadania, ele tem uma estratégia, né, de atuação, que é o REC, o R de relações, o E de expressões e o C de cidadaniar, do professor Luiz Alves, da USP, que é colocar a cidadania em ação em todos os contextos que a gente consegue se articular no estado de Rondônia, via a Via Campesina, ou outras organizações que nos apoiam, como instituições como Ecoporé, Canindé e Rio Terra, que nos auxiliam a estar nesses territórios, também com apoio do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, da FUNAI e também do IBAMA. Então, são articulações que nós fazemos para estar nesses territórios. E como que funciona isso? O REC, no seu Rádio, Educação e Cidadania, nas suas relações, expressões e cidadaniar, seleciona, junto com os nossos estudantes e os nossos parceiros que nos patrocinam para estar nesses locais, alguns ambientes para estarmos, como as aldeias indígenas, assentamentos rurais, e nesses locais nós fazemos um cronograma para ficar durante uma semana, 4, 5 dias, para ter um diálogo, dormimos com as pessoas em acampamento, para ter um diálogo com eles durante 2, 3 dias, e num último dia a gente gera as produções comunicacionais, montando o que nós chamamos de Estúdio Floresta. O Estúdio Floresta, ele está detalhadamente colocado numa publicação recém-lançada na Organicom, que é uma revista da USP,
Lá tem todo um detalhamento de como o estudo de floresta funciona em uma jornada que nós fazemos em Rondônia, que chama Jornada Regional de Educomunicação. E nessa jornada nós vamos em alguns territórios e lá conversamos, trocamos muitas ideias, ouvimos esses anúncios e denúncias, para a partir daí fazermos em coletividade uma oficina sonora, e lá nós montamos o estúdio embaixo de árvores, como se as árvores fossem os nossos abafadores de som. Nós temos como tapete as folhas, os barulhos nos importam, os barulhos que tem lá nos importa muito. Então, nós não temos esse apego com a qualidade técnica, mas sim com as relações e expressões naquele momento e com aquele ambiente. Então, nossa trilha sonora, muitas vezes, são os pássaros, são os rios, geralmente a gente faz do lado de rios, esses podcasts, e esses podcasts estão disponíveis no canal REC Unir no YouTube, e são feitos totalmente pelas comunidades. Então, nossos estudantes, quando vão para essas comunidades, nós somos, como o Kaplum nos ensina, facilitadores de um processo de relações que está para além do contexto midiático. As relações e o entendimento daqueles seres viventes, não só das pessoas, mas daquele rio que fala conosco, do vento que bate e a gente sente o cheiro daquele rio, aquilo nos afeta. E esse afetar faz com que essas nossas estudantes que estão em contexto urbano entendam a realidade desses seres viventes nessas comunidades, para que nós possamos, em relações e expressões conjuntas, nos afetar a ponto de incidir politicamente. Então, a partir disso, a gente faz a comunicação para a cidadania, para além também do território, fazendo com que aquelas comunicações possam ser peças que auxiliem processos de, por exemplo, ações civis públicas. Então, para além de estarmos lá nos conectando em coexistência com esses seres nesses locais, os conteúdos também acabam virando elementos de peças judiciais. Nós temos também parceiros como a RENAP, que é a Rede Nacional de Advogados Populares, que é uma grande parceira do REC, em que documentários que nós fazemos com as comunidades, como, por exemplo, o caso dos agrotóxicos de Triunfo, que é um caso que a gente lançou um documentário que foi derrubado no YouTube por mostrar a realidade de pessoas que estavam contaminadas naquele local, virou peça de ação civil público do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Federal. Então, para além do contexto dessas relações e dessa imersão, essa incidência política também se faz para auxiliar nos processos de defesa também judicial desses territórios. Então, nós somos também parte de um corpo território nesses locais, e esses nossos estudantes são esses, vamos dizer assim, essas pontes, né? Nós fazemos o que Kaplum nos coloca como os cassetes, o cassete fórum da época que ele fazia na década de 60 nas comunidades. Nós fazemos isso nas comunidades também a partir dessa jornada que nós chamamos da Jornada Regional de Educomunicação. E nesses diálogos e oficinas, eu estava até comentando com um dos colegas aqui desse lugar maravilhoso, que é esse CIEB, que eu quero parabenizar aqui, deixar registrado, que é um lugar que deve se estender para todos os estados brasileiros, sobretudo da Amazônia brasileira, pelo contexto de oportunidade para que as estudantes e os estudantes possam estar a compreender um celular não como uma peça midiática fria, tecnicista, mas como um aparelho de denúncia, um aparelho de anúncios, né, para que as pessoas conheçam as realidades a partir de quem está nas comunidades, e também pelos estudantes, pelas juventudes. Então, eu sei que a gente vai ter um pouco mais tempo de diálogo, então eu quero apresentar esse nosso trabalho que a gente faz no estado de Rondônia. Faz 15 anos que a educomunicação no contexto do jornalismo é atuante, e nos últimos 5 anos, com o REC, a gente tem atuando, fazendo essa atuação um pouquinho mais intensificada, para tentar acolher esses territórios, né, onde nós fazemos esse trabalho de comunicação socioambiental em conjunto com as comunidades, né. Então, eu fico à disposição aqui para continuar o diálogo depois das falas dos colegas e agradecer mais uma vez essa oportunidade. Bom, pessoal, antes de mais nada, queria também pedir licença ao povo amazônico,
e a comunidade de Belém por ter nos recebido aqui nesse espaço, nessa cidade. Tem sido uma experiência transformadora, desde o momento em que da janela deu para ver o rio, deu para ver a floresta de cima. Tem sido um momento muito, muito incrível estar aqui nessa cidade, e também agradecer o espaço aqui de diálogo. Como eu contei, o IBEAC é essa organização social que está no extremo sul da cidade de São Paulo. O IBEAC tem uma instituição que tem 45 anos de história. Ele surge nesse processo de redemocratização do país, com esse devir de ser ponte entre os movimentos sociais e a Constituinte. Isso é pressuposto do trabalho do IBEAC, né? Que os direitos humanos eles sejam postos em prática, eles não sejam somente artigos em um papel, e que eles sejam criados, reivindicados, reconstruídos dia a dia pelas comunidades. Esse território que a gente atua há 17 anos, que se chama Parelheiros, é um território que ainda, da cidade de São Paulo, existe o remanescente de Mata Atlântica. Então, essa história de que São Paulo é uma selva de pedra, eu posso dizer que não é uma verdade. A gente tem floresta de verdade na cidade. É possível circular pela cidade, sim, sem passar por Parelheiros, mas é impossível sobreviver nessa cidade sem o território de Parelheiros, porque é esse território que renova o ar da cidade de São Paulo, é o território em que alimenta a cidade, porque lá também é um território rural, de produção de orgânicos, e também é o território onde 1/3 das águas consumidas de toda a região metropolitana vem desse território. Então, a gente não pode deixar de destacar essa importância dessa região, né, para toda a cidade de São Paulo e para toda a região metropolitana. A gente está falando de um território em que mais da metade da população é pretos e pardos. É um território onde a gente tem 14 aldeias indígenas, e também é o território mais jovem da cidade de São Paulo, né? O território onde a juventude de 0 a 29 anos está fortemente presente, mas é isso, né? A gente vive ainda em uma questão bastante complicada e complexa no território, porque as políticas públicas estão afastadas desse território, né? A gente precisa desse território, ele é extremamente importante, mas as políticas públicas não chegam lá. E é nesse sentido que o IBEAC tem trabalhado, olhando para as potencialidades do território para a gente superar os desafios. A gente sempre olha pelo lado cheio do copo, para que a gente consiga, de fato, superar os desafios e as situações mais complexas que existem em Parelheiros. E é nesse contexto que surge o Vozes daqui de Parelheiros, que é esse projeto do IBEAC que eu vou contar um pouco e compartilhar das nossas práticas aqui. Esse projeto ele surge de uma demanda da própria comunidade, justamente porque a mídia hegemônica, o jornalismo hegemônico, sobretudo, olha para o lado vazio do copo, quando vai falar sobre esse território. Então, ele vai falar sobre as violências, e de uma forma muito estigmatizada ainda, né? Então, não é nem uma perspectiva de denúncia, geralmente é uma perspectiva realmente de dizer que é um território perigoso, mas nunca fala das suas potencialidades. E é isso que hoje eu estou vendo na minha pesquisa de mestrado. Fer, a gente é colega aqui do mesmo programa de pós-graduação lá na ECA USP, e é isso que a gente observa no jornalismo, né? O quanto que os territórios periféricos ainda são territórios invisibilizados e não são colocados como uma referência de avanço humano, artístico, cultural, ambiental. E esse é um desafio que a própria comunidade observa, e é daí que surge o Vozes daqui de Parelheiros. A nossa tentativa é, hoje, transformar a narrativa sobre esse território, né? A gente atua, a gente está vendo aí na imagem uma das oficinas que a gente acabou de realizar na comunidade de Parelheiros, que são oficinas em comunicação. Nesse caso que a gente está vendo é uma oficina de fotografia. Então, a juventude desse território se apropria dos equipamentos eletrônicos, das câmeras, enfim, para criar suas próprias narrativas a partir do seu próprio olhar. É essa a nossa tentativa também. Se você quiser passar também, por favor. E aí, a gente também tem uma outra frente, que são as produções educomunicativas. Se quiser passar. Já passou? É que aqui a gente tem um delay, tá certo. Hoje a gente está construindo Memórias de Parelheiros, que é uma série audiovisual que
tenta mudar também a narrativa histórica, né? A gente sabe que os ditos vencedores é quem tem pautado o que a gente, como que a história andou, e a gente sabe que muitas dessas são invisibilizadas. Então, a partir da tecnologia social da memória, e a partir também da tecnologia social da educomunicação, unindo e fazendo essa encruzilhada, a gente tem criado essas memórias, esses registros de histórias de vida em Parelheiros, com pessoas. Nesse momento, a gente está fazendo a 3ª temporada, que são os guardiões e guardiãs da vida, que são agricultores e agricultoras orgânicas, lideranças de religiões de matriz africana, outras pessoas também da gestão pública, que têm, a partir do seu trabalho, a partir da sua costura de história de vida mesmo, reivindicado outros espaços para se pensar essa relação humano-natureza, que não é uma relação dicotômica, não é uma relação descolada, mas sim, como diz o Sérgio Luiz, que é uma das pessoas entrevistadas, nós somos a natureza, né? Nós fazemos parte disso. Então, é isso que a gente também tem trabalhado em Parelheiros. E parte também de um projeto maior. Nesse momento, a gente está com a campanha Contra o Racismo Eu Planto, e aí, se o colega quiser passar também as imagens sequentes, na sequência também são imagens dessa campanha. A gente hoje está plantando 10.639 árvores, esse número que faz referência à Lei 10.639 de 2003, que institui o ensino da cultura afro-brasileira e africana na educação. Estamos regenerando uma área de Mata Atlântica que antes estava sendo cultivado pinos, que não faz parte do bioma da Mata Atlântica, né? Não é mesmo? E, enfim, essa empresa que cultivava esses pinos lá está se retirando do local, fazendo o corte dos pinos, e a gente, com um termo de compensação ambiental por assumir esse espaço, esse terreno, estamos plantando as 10.639 árvores com toda a comunidade de Parelheiros. A gente está convocando, e tem sido bastante efetivo, CCAs, né, os Centros de Educação Infantil, os Centros da Juventude, os Centros, enfim, dos idosos. A gente está chamando toda a comunidade, as escolas, para a gente reflorestar, regenerar essa área, que também é nosso objetivo que seja uma agrofloresta. Então, para além disso tudo, a gente sabe que a produção de alimento no Brasil não é pequena, mas a fome é grande, e a gente sabe que a gente precisa ter outras formas de cultivar, né, também o nosso alimento, e que ele possa ser acessado por todo mundo de forma igualitária. Então, além disso, além de ser uma agrofloresta, a gente também vai produzir hortas comunitárias nesse espaço, e, num futuro muito breve, uma biblioteca comunitária dentro da Mata Atlântica, né? É essa nossa ação também, porque uma das linhas do IBEAC é a linha literatura. A gente acredita que o livro tem que estar na mão de todo mundo, de que as bibliotecas, todo mundo tem o direito de estar a 5 minutos de uma biblioteca, enfim, e a gente acredita nesse lugar da arte e da cultura como um movimento de transformação e de possibilidade para a gente visualizar outros mundos possíveis, né? E aqui na COP, o que a gente tem feito também, bem rapidamente, acho que o meu tempo está já indo, mas só compartilhar o que a gente tem feito aqui. A gente para a gente é muito importante estar nesse lugar, porque as vozes das periferias geralmente não estão no centro dos debates e das discussões sobre a resiliência climática, né? Então, somos nós que estamos sofrendo cada vez mais com isso, sendo empurrado para as margens cada vez mais, sendo engolido pelas águas, mas a gente não tem tido voz nesses espaços, e a nossa tentativa é, a partir da arte e da cultura, também sonhar outros mundos possíveis, anunciar outros mundos possíveis. E a gente está essa semana aqui com algumas programações. A gente esteve na segunda-feira lá na Casa das ONGs, na Bong. Se a gente passar mais para os finais das imagens, a gente tem alguns registros. A gente fez também um diálogo sobre educomunicação e mobilização da juventude para as mudanças climáticas. A gente trouxe uma amarelinha, o jogo, a brincadeira infantil, de 13 metros, junto com o coletivo Encrespados, que está com a gente. Ontem a gente teve no mercado Ver o Peso, colocamos lá a amarelinha e colhemos depoimentos
das pessoas, né? Que futuros desejáveis elas têm para o nosso país, para que todas as formas de vida coexistam e estejam conectadas, né? Então, a gente está com essa amarelinha. Hoje, especialmente, estaremos também no Museu do Estado do Pará, em que a gente tem uma exposição no Museu da Pessoa, né? A exposição, você já ouviu, A Terra, que foi a curadoria é do Ailton Krenak. A gente também vai colocar essa amarelinha lá, e à tarde a gente vai fazer uma roda educativa também, né? Uma mediação da exposição com as pessoas. Amanhã, aproximando os nossos territórios daqui de Belém, né? A gente vai fazer uma live, você na COP30. A gente está convidando pessoas aqui das comunidades de Belém. A gente também vai contar um pouquinho de como a gente tem feito as ações aqui em Belém, e também a nossa conselheira consultiva, Cris Xavier, que está na Zona Azul, vai compartilhar um pouco de quais foram as principais discussões que impactam nossos territórios que aconteceram lá. E também no sábado a gente vai visitar uma comunidade, a comunidade Boa Vista, para o lançamento de uma biblioteca comunitária, junto com a Vagalume, e depois conhecer a cidade também, óbvio, estando aqui, é super importante também conhecer essa cultura local. Essa é um pouco do que a gente tem feito na cidade, do que a gente tem feito também nos nossos territórios, e acho que, só para fechar esse primeiro momento, estive na terça-feira na Assembleia da Juventude, e aí a Chay Suruí, essa liderança indígena do povo Suruí, disse uma frase que para mim foi extremamente importante e que eu acho que dá esse nó todo que a gente tem defendido. Ela disse que, de fato, as COPs, as conferências, não têm sido acessíveis para quem realmente precisa estar no centro do debate e das discussões, né? A gente não tem que... as coisas não têm que ser decididas por nós, a gente tem que ter voz nesses espaços, e ela disse, né, que se ela fizesse uma COP, a COP seria como nas aldeias. Ninguém fica de fora da discussão. É sempre em roda, é sempre em círculo para discutir aquilo que impacta a nossa comunidade, e eu compartilho disso, desse pensamento da Chay Suruí. É isso. Eu sou Sandra Raquel Azevedo, para quem está chegando agora pelo YouTube, né? Eu sou da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba. Eu coordeno um grupo chamado Objó Semiárido, né, em que a gente desenvolve um programa integrado de formação de projetos de extensão, formação para jornalistas e estudantes de jornalismo, né, voltados à questão do jornalismo climático, né, também dentro de um programa de formação e de também tradução de conhecimento, né? É importante a gente pensar a tradução do conhecimento também a partir de diferentes linguagens, e aí entra o rádio também, mas também entram outras experiências, não é? Por exemplo, como projetos de extensão. Hoje a gente desenvolve um projeto chamado Clube de Leitura Narradores do Tempo, que é voltado a uma curadoria sobre a temática ambiental. Mas eu falo também a partir de uma experiência que me construiu como pesquisadora, como estando no semiárido, né, estando na Caatinga, né, e tendo testemunhado e construído, junto com várias pessoas, né, do meu território, experiências que hoje muitas pessoas conhecem a partir do horizonte das experiências de convivência com o semiárido, né? E o tema dessa mesa, ela toca em algo muito importante, que é a questão da desinformação, né? Então, é muito importante a gente pensar também que, do ponto de vista dos biomas brasileiros, né, a Caatinga ela foi um bioma, né, dentro de um processo de informação, de uma forma, de uma maneira invisibilizada, por um lado, do ponto de vista de um sistema informativo, né, e de entretenimento, como também atravessou um processo profundo de estigmatização na sociedade brasileira, né, através de formas de representação estereotipada sobre os povos, né, que vivem no Nordeste brasileiro. Então, a gente vem, dentro de um processo de construção no semiárido, participando de uma ampla rede, né, de comunicadores e comunicadoras, uma rede de práticas de educomunicação, porque são práticas
com intencionalidade educativa e que implicam em diferentes linguagens dentro desse processo. Nesta rede, eu participei como jornalista, né, acompanhando e construindo junto, né, as experiências, e hoje também participo como uma pessoa, como uma pesquisadora, né, que está sempre presente dentro da nossa agenda. Muitos projetos, né, que foram desenvolvidos nessa rede se tornaram políticas públicas importantes no Brasil, né, e também são referenciadas no mundo, como o programa 1 Milhão de Cisternas, né, e bancos de sementes comunitários, e são experiências que, para nós, no campo da comunicação, práticas de enfrentamento ao racismo ambiental, né, para nós. Então, como atuante, coordenadora desse observatório no jornalismo semiárido, a comunicação sempre se configurou como um campo de intervenção no social. Para a gente era isso mesmo. Mas a gente já vinha da experiência da educação popular, né, estando tão perto, né, dentro do âmbito dessa rede, do pensamento de Paulo Freire, o pensamento freiriano, no âmbito da comunicação. Então, a gente é construído a partir desse olhar reflexivo, né, dessa ecocrítica também. Para nós é importante porque todo esse processo ele é constituído também de uma ecocrítica, né, a esses regimes, né, de invisibilidade. E como grupos também que enfrentaram situações históricas de deslocamentos e de resiliência, nós temos muito também a apresentar como experiências assim exitosas do ponto de vista da convivência, da resiliência climática, no campo da mudança climática. Eu acho que é uma pauta que a gente disputa muito do ponto de vista público, né, a partir das experiências que a gente já construiu e vem construindo. Então, a gente tem trabalhado nesse observatório com o ensino, né, também criando uma perspectiva de aperfeiçoamento dos profissionais de comunicação, de estudantes de comunicação, para melhor pensar e ampliar o entendimento dessa pauta e através de projetos de extensão, né, e também de projetos de pesquisa. Nós desenvolvemos um projeto muito importante de tradução de conhecimento, que surgiu mais efetivamente no contexto da crise pandêmica, né, porque mostrou como a desinformação é uma estratégia política, né, para desestabilizar, né, a sociedade, né? Então, a gente trabalhou a partir da mídia sonora expandida, né, de programas radiofônicos também, né? Até hoje, para nós, é muito importante trabalhar a partir do rádio, e as redes com as quais a gente se relaciona têm investido também na formação de juventude, né, principalmente em escolas, né, a gente trabalhou com a Escola Daura Santiago, também com a equipe de juventude da escola, mas a gente acha que é importante também pensar analiticamente os meios, né, as mídias, as transformações do ponto de vista da gramática da mídia. Então, nós produzimos alguns estudos que foram importantes dentro desse período, que se relaciona também com o debate sobre a questão da desinformação. Um que saiu publicado no livro Comunicação no Semiárido, né, que a gente visibiliza e apresenta diferentes experiências, né? Inclusive uma delas foi pensada a partir do debate da transposição do Rio São Francisco, né? E a cobertura também da transposição pelos grandes meios, inclusive analisando a Folha de São Paulo, né? E de como esse debate sobre recursos hídricos dentro dos territórios eles têm conotações bastante diferentes, né? Para a gente, quando a crise hídrica é no Nordeste, né, a gente é tratado sob o símbolo do flagelo da seca, né? Como se acontece uma crise hídrica no sul, sudeste do país, é tratado como uma crise hídrica, não é tratado como flagelo nem como seca. Então, essas questões são para nós também importantes, né, do ponto de vista de uma ecocrítica. Mais recentemente, a gente tem acompanhado as experiências, como eu trabalho há muito tempo com mulheres,
a gente tem trabalhado com o movimento dos atingidos pelas renováveis, estando juntos a um grande movimento que a gente faz parte também, né, que é o movimento de mulheres agricultoras experimentadoras, a partir da experiência da Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia. Então, para a gente, assim, dentro dessa ampla rede que é a articulação do semiárido brasileiro, como jornalista, pesquisadora integrante, é um espaço de diálogo, né, e do fazer, né, de uma comunicação, de uma participação ativa, porque a gente está construindo outros regimes de visibilidade. E, para enfrentar a desinformação, eu acredito que é muito importante uma dimensão de não fragmentação do debate. Quando a gente fala em crise climática, a gente não está falando só do Cerrado, né? A gente não está falando só da Amazônia, a gente não está falando só da Caatinga, a gente está falando do planeta. Então, a gente tem que ter o cuidado do ponto de vista do enfrentamento à desinformação para que essas questões elas não apareçam muito fragmentadas, ou cada pessoa vá trabalhar dentro de uma ruptura e sim, algo mais vinculado a um olhar holístico, a um olhar mais integrado, né, em relação à questão do enfrentamento às mudanças climáticas, né? Então, a gente propõe outros regimes de visibilidade sobre os sujeitos e os territórios, né? E também um processo de desmitificação da técnica no campo do jornalismo. E não por acaso que a gente trabalha, né, dentro de uma ampla rede de profissionais do campo da agroecologia, né, os agricultores e as agricultoras experimentadoras, dentro das suas experiências de campo, né, reconhecendo e respeitando todo o processo epistemológico, porque é uma outra episteme para nós, né? É muito importante que se considere também esse fazer, né, essa construção dentro daquilo que a gente faz, lendo a realidade, né, fazendo as leituras e provocando e nutrindo processos criativos. A gente tem uma infinidade, né, de linguagens que trabalha. Se trabalha com cordel, se trabalha com jornal, se trabalha com rádio, né, se trabalha com mídia sonora expandida, se trabalha com documentário. Então, isso é muito importante, né, porque a comunicação está para nós como um direito humano. A comunicação, para nós, está como um amplo processo de mobilização social, de participação ativa, né? E também desconstruindo discursivamente as falsas soluções. Quando a gente está dentro da marcha, né, trabalhando com as mulheres, a gente quer dizer que há um processo também, às vezes, difícil para quem não vive no sul global, quem não está aqui, compreender que há uma disseminação também do processo de transição energética a partir de um panorama de falsa solução, né? Porque ele é colocado como um processo extremamente centralizado, né? Dentro também de uma escala, né, ampla, dentro de um capitalismo verde. Então, pensar a transição energética justa é também pensar do ponto de vista das práticas comunicativas e de toda a construção simbólica que se faz através. Então, no nosso trabalho, no Observatório do Jornalismo no Semiárido, a gente tem trabalhado a partir dessa tríade, levando em consideração esses contextos de ação, né? E particularmente dentro desses pilares, né, do ensino, da pesquisa e da extensão, né, que tem sido também vivido de uma forma integrada, dentro de uma capilaridade de articular diferentes grupos, né? Embora eu trabalhe mais diretamente hoje, né, com as mulheres, porque já vinha de uma história de experiência de trabalhar com mulheres ecofeministas, né, da América do Sul, e também com as mulheres que foram contemporâneas da líder camponesa Margarida Maria Alves, né? Então, isso segue sendo um contínuo da minha prática de atuação como educadora, né, como jornalista e uma pessoa que está também mediando processos dentro
também da educomunicação. Então, para a gente é muito importante promover, além das tecnologias, né, que a gente conhece, as tecnologias digitais, a gente também promover, dentro do que a gente faz, a gente promove assim, tecnologias primitivas, né? Que o Ayrton Krenak fala de estar no colo da terra. Então, essas dinâmicas, né, de construção, de comunicação comunitária, participativa, alternativa, popular, elas se dão a partir do diálogo, né, a partir da memória, a partir do olhar e a partir da escuta, a partir também de um processo de interação e de mística que são muito importantes para que se nutra todo o processo, porque a gente tem uma visão de comunicação a partir de um horizonte ecológico, né, que dialoga com humanos e não humanos, né, e uma visão também no nosso corpo-território, né, não como um jargão, né, não como um espaço de campanha, mas compreendendo criticamente o que significa historicamente o processo colonizador, mas também não só o colonizador que vem de fora da América do Sul, né, mas esses regimes de hierarquia também que estão dentro do nosso próprio território, né, os internos. Então, é muito importante para a gente, né, estar pensando estar no colo da terra, promovendo experiências e também reconstruindo o fazer acadêmico, né, porque passa também por uma ecocrítica do nosso próprio fazer universitário, que também tem se desenhado como um espaço meio que predatório, considerando uma ideia neoliberal de produtivismo, mas a gente tem trabalhado assim, né, em parceria, desconstruindo esse lugar, né, essa ideia, esse tipo ideal, mas atuando a partir das articulações com a sociedade civil, com essa ampla rede, dentro dos fóruns, como o movimento dos atingidos pelas renováveis, né, mostrando que é importante valorizar, né, todas as experiências que nós trazemos historicamente, né, de reconstrução de áreas desmatadas, né, de preservação e resgate das sementes nativas, das sementes crioulas, de sustentabilidade hídrica, né, através não só das cisternas, né, mas das barragens subterrâneas, né, a captação de água de chuva, também processos de energia solar descentralizadas, de forma cooperativa e solidária, né, pensando também todo esse processo que implica para a autonomia das mulheres, os quintais produtivos, né, e temas que às vezes são muito duros de serem tratados, como a violência de gênero, né, isso que implica também não só as mulheres, mas comunidade LGBTQIAPN+, e que tudo isso é importante dentro das práticas de comunicação e da forma como a gente constrói a comunicação nos nossos lugares de origem, compreendendo que os nossos lugares de origem, eles são muito diversos, né? Eu sou do sertão, mas o sertão pode ser muitos sertões. E isso eu estou falando da Paraíba. Eu estou no médio sertão, a gente tem o alto sertão, né? E a gente tem o miolo do sertão. Se eu for para o Cariri, né? Se eu for para o Ceará, se eu for para o Piauí, então é importante que a gente dissemine no sentido frutífero, né? De florescimento, uma abertura para pensar a educomunicação e o enfrentamento à desinformação, pensando criticamente como a gente constrói os nossos olhares, né? A partir das nossas práticas. Eu quero agradecer muitíssimo ao Educomclima, a Thaís, né, a nossa rede, que é uma rede tão bonita, que é a BP Educom, com o GT de sócio da Educomunicação socioambiental, que trabalhou o ano inteiro, foi muito bonito de ver, né? Encontramos um tempo na agenda, né? Então, encontramos um tempo na agenda em que podemos estar sistematicamente reunidos e reunidas para refletir melhor. E quando eu trago essa reflexão aqui, essa reflexão é parte também do conjunto da associação, das práticas importantes que a gente desenvolve, agradecer a esta casa tão linda, né? E também a toda a equipe de educação
do Pará, que nos proporcionou, né, a estarmos aqui, né, com a mediação da Fernanda, trazendo, aproximando os nossos trabalhos e as nossas experiências. Vocês vão ver algumas imagens, porque esse projeto chama Águas Potiguara. A gente faz um clube de leitura chamado Narradoras do Tempo, que é um clube itinerante em diversas cidades, em que a gente trouxe a curadoria para trabalhar a produção editorial das mulheres jornalistas, cronistas e quadrinistas, né, que fazem reportagens em quadrinhos, que têm se dedicado às questões ambientais. Pode passar. A gente foi para municípios, né, diferentes municípios, trabalhando com a rede de educação, também da educação básica, do ensino médio. Aí está a capa, né, de um dos nossos livros, né, que tem uma série de experiências analíticas com juventude, né, com leitura crítica da mídia, dentro do debate sobre comunicação no semiárido. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, pode acompanhar através do @objosemiárido, né? A gente tem um site também, e poder estar também acompanhando diferentes experiências que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? E dos suportes, né? Dos aportes que a gente consegue. Aí são as crianças, né? Do município de Duas Estradas. A gente fez... uma das sessões, a gente construiu, junto com a Secretaria da Educação, um grande sarau literário, né, para que a gente pudesse colocar em evidência, né, fortalecer as redes de atuação no campo da educação, trazendo essas temáticas, né, para toda a rede de ensino, desde as crianças. Foi muito emocionante, porque desde as crianças da creche até as crianças dos anos finais, a gente foi conseguindo, com a Secretaria de Educação e de Cultura do município, poder realizar, poder desenvolver. É um trabalho, gente, de uma rede imensa. Acho que não consigo acreditar que um outro mundo seja possível se as pessoas não juntarem suas energias. Sem sinergia, a gente não tem condição de realizar, porque a gente enfrenta uma perversidade muito grande do ponto de vista de um processo predatório, né? Economicamente, politicamente. Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar dentro do horizonte de rede. São muitas pessoas, a articulação do semiárido brasileiro são muitas organizações, então só é possível avançar quando há um conjunto, né? Uma colaboração muito ativa, né? Respeitando todas as diferenças, todas as dificuldades e enfrentando mesmo os processos de desinformação, porque eles são estrategicamente pensados. Então, acho que a gente tem que pensar realmente estrategicamente, né, dentro do que a gente faz e com a capacidade de agir coletivamente, né, respeitando as nossas diferenças, mas a gente agir coletivamente. Então, muito obrigada a vocês que estão nos escutando, né, no YouTube, muito obrigada a quem veio aqui a esta casa e a equipe, né, da educação por esse momento tão especial, e a gente se coloca à disposição para as questões que vocês vão trazer. Bom, que mesa linda nós temos no final do nosso momento, nosso tempo, né? Então, vou passar para as falas finais. Mas antes de passar para as falas finais, eu queria convidar vocês. À tarde, às 15 horas, nós teremos o lançamento do dossiê Educação Ambiental, Educomunicação, Justiça Socioambiental e Bem Viver. Vai ser um momento de troca com muitos autores e autoras. Esse momento vai ser híbrido, então aqui em Belém comigo e em São Paulo, lá na ECA USP, com a professora Thaís Brianese, com o professor Ismar Soares e também outros convidados. Então, fiquem à vontade para participarem. E no YouTube do LabDecon também será transmitido. E nesse lugar de educomunicar, existir, resistir, né? Eu acho que essa mesa foi muito potente. E eu aproveito, né, para agradecer vocês, para vocês fazerem as falas finais. E eu acho que a educomunicação é isso, né? Esse momento de diálogo, de trocas, de escuta e de muito respeito, que eu acho que por onde a gente caminha em todos os nossos projetos, que cada território é um território de muita potência, de muita cultura, e que está aí para se mostrar para o mundo, né? Para se colocar no lugar onde nós estamos aqui, e é isso que nós estamos fazendo.
Então, eu vou passar para o Gabriel fazer as falas finais. Bom, gente, gratidão por esse espaço. Acho que só, então, para encerrar, é isso, né? A gente vive um problema sistêmico, um problema muito complexo, então soluções elas precisam ser sistêmicas e complexas. Mais cedo, antes, eu tinha comentado nessa essa perspectiva do jornalismo que acaba sendo muito estigmatizante sobre os territórios periféricos, mas o jornalismo ele é essa forma também, esse caminho possível, né? Até mesmo o hegemônico, ele é extremamente importante para a gente conseguir chegar em mais pessoas e construir outras narrativas para que a gente, de fato, caminhe para uma justiça climática, né? Então, ele é extremamente importante nesse caminho, nesse processo, incluindo também, né, o jornalismo que é feito nas bases, na periferia, né? Então, reforço isso daqui, que eu acho que é importante. Obviamente, o problema da crise climática afeta todo mundo, mas ainda assim a gente sabe que existem grupos que estão mais afetados, sim, nesse sentido. Então, portanto, o que a gente quer aqui é confluência, né? Que todas as vozes estejam coletivamente unidas para pensar essas soluções, e eu acredito que a educomunicação é um caminho extremamente importante para a gente tê-la aí como uma tecnologia social nas nossas práticas, para que a gente consiga, de fato, ouvir essa polissemia de vozes, e é isso, a gente tem que caminhar sem deixar ninguém para trás, né? Esse é o nosso movimento, é isso que a gente defende também no IBEAC. A gente tem uma tagline, né, institucional no IBEAC, mas ela é mais do que uma tagline, ela é uma prática social mesmo, que é o futuro é coletivo. Então, a gente só vai sair dessa e sonhar outros mundos e viver outros mundos possíveis se a gente fizer isso de forma coletiva. Obrigado. Além de agradecer, eu tenho minhas utopias e eu penso que a gente precisa ter as nossas utopias para ter os passos um de cada vez. Então, eu gostaria de compartilhar aqui que nós, enquanto educadoras, educomunicadoras, né, educadores, jornalistas que somos também, que a gente possa incentivar ainda mais as nossas juventudes, porque elas, às vezes, em algum momento, precisa desse nosso, aspas bem grande, crédito, de dar essa moral para essas juventudes. Porque quando a gente fala assim, mas eles estão lá, os influenciadores, né? Mas eles têm uma voz tão potente, uma energia tão potente, que essa perspectiva da educomunicação, que não está no contexto do produto, mas de todo um processo, é a partir desses engajamentos, desse incentivo, que essa reverberação de energias começa a fazer sentido. E se a gente não estimular, eles olham para nós e falam assim, mas eles nem deram moral para a gente, por que eu vou continuar? Né? Eu falo isso no lugar onde nós estamos, que é um lugar muito distante de tudo, onde a gente tem que trabalhar ainda o pau de fuxico, que é o rádio de poste, porque a gente não tem energia elétrica em algumas comunidades. Então é difícil eu ir para São Paulo quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção. Mas isso está atrasado, professor. Eu falei, porque a nossa realidade é outra. Nós somos Brasis, muitos Brasis, né? Nós somos Amazônias, muitas Amazônias, assim como você disse dos seus sertões, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado do engajamento, da não desistência, da resistência para a existência, desse resistir com, né, o X, né? E agradecer a oportunidade de reverberar isso. Nós temos o canal @rec.unir, né, no Instagram, onde a gente faz as produções, seja de bastidores ou as próprias produções das nossas comunidades. O canal REC Unir, no YouTube também. E tentando engajar, tentando incentivar e ser incentivados também por eles para continuar. Porque a desinformação, como bem disse a professora, é um lugar ali de poderosos, né? Um lugar do capital em que a gente não acessa e é muito prejudicado em relação a isso, né? Os povos indígenas, você falou de Tixai. Tixai é uma parceira muito grande nossa, da Canindé. Nós todos os anos fazemos formações com mais de 13 etnias, todo final de ano. A gente lançou uma série, né, que é a Aliança
das Amazônias, que são 25 podcasts com 13 etnias, que só foi possível com a Canindé, com a Tixai, lá em Rondônia. Então, o REC está sempre fazendo esse trabalho. Então, incentivar, essa é a palavra, incentivo para esse engajamento. Todos juntos, todas juntas. E é isso. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Sigamos todos juntos. Ninguém tira a mão de ninguém, ninguém, né, sai de perto, porque é isso, é rede, é comunhão, fazer junto. Obrigada também à Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação, da qual também faço parte, pela oportunidade de a gente estar falando também pela ABP do Com. É isso, obrigada. Antes de passar para a Sandra, a gente recebeu um aviso que vamos ter mais alguns minutinhos. Então, a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês que estão aqui presencial tiverem perguntas, quiserem fazer. Se não, também eu vou dar uma olhadinha aqui no chat enquanto isso. Quem é o primeiro a ser avisado? Você? Alguém tem? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gavi, eu sou de Manaus, no Amazonas, e faço parte do Intervozes, Coletivo Brasil, sou de Manaus. Ah, o pessoal vê? Tá bom, pode ser. Tecnologia, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nas falas, tanto da Sandra quanto da Evelyn, e pensando muito também nessa perspectiva que vem desses espaços descentralizados do Norte, do Nordeste, também essas outras perspectivas que vêm de outras formas de comunicar, outras formas de educar e outras formas de pensar e se relacionar com a natureza, com o meio ambiente. Pensando nesse papel estratégico que eu acho, que essa relação educação-comunicação, seja lá o nome que queira se dar isso, né, educomunicação, educação midiática, enfim, etc, etc. Mas essa relação entre educação e comunicação, como isso pode, talvez, a partir dessas experiências que a gente está discutindo, fomentando, ajudar a gente a pensar e construir novas formas de mobilização climática climática-ambiental. Porque quando a gente fala... Eu estava na Zona Azul ontem, por exemplo, e a gente vê um lobby muito grande pensando assim, e faz muito sentido internacionalmente pensando, né, energias renováveis, é preciso acabar com o combustível fóssil, não discordo disso, mas quando a gente pensa nas soluções que se trazem para o Brasil e pensa energia renovável, dizer que uma energia limpa é o que as eólicas fazem no Nordeste, a gente vê os impactos, né, das eólicas. O Intervozes, inclusive, lançou recentemente um estudo bem relevante sobre isso, que foi Vozes, Energias Limpas. E é isso. Como que a gente pode, então, pensar a comunicação como essa forma estratégica e a educação como esse elo com a comunidade também, para estabelecer que esse tipo de energia não é limpa para a gente, não é limpa para os nossos territórios. E colocar esses novos marcos para as nossas lutas ambientais e climáticas, pensando também nesse contexto de COP que a gente está e tudo mais. Obrigado. Obrigada. Tem uma coisa muito importante, que é importante que a gente se dê conta, que há muitos anos a gente foi, inclusive, educado nas nossas universidades ou práticas, com a ideia de dar voz aos que não têm voz. Claro que a gente compreende que, no contexto de ditadura, né, de reorganização da sociedade brasileira, de redemocratização do país, a ideia de dar voz aos que não têm voz, ela era muito importante, porque ela vinha de uma tradição significativa, né, da teologia da libertação, que era justamente assim, enfatizar, né, esse lugar de protagonismo. Né? Mas nesse contexto que a gente tem hoje, né, de falsas soluções, a gente também fomentar que existem processos de comunicação
potentes e importantes, né, e tecnologias, inovação tecnológica, a partir dos próprios atores né, que estão dentro dos lugares, dos territórios. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco também que tipo de mediação se quer fazer, se construir, ou que tipo de interação. Né? Na experiência do enfrentamento à questão das energias renováveis, né, é muito importante, né, essa escuta, não só escuta, respeitar o que as mulheres e os homens, né, as pessoas, de um modo geral, elas trazem de dentro dos seus lugares, porque elas estão. Uma vez eu estava falando, esse ano mesmo, sobre a questão da transição energética, e as pessoas disseram, não, mas a gente não conhece assim, essa visão, porque isso daí é uma solução, a transição energética é a solução. Sim, a transição energética ela precisa ser justa, ela precisa ser inclusiva, né? Ela não tem que ser uma transição energética, né, que ela favoreça um lado do planeta, né? Num lado do planeta. Eu disse, olha, quando as pessoas estavam pensando nos carros, né, ninguém falava que o carro era ruim. Um carro é ruim. Ninguém fazia a campanha que ter um carro. Pelo contrário, ter um carro era o máximo, né? O máximo. A pessoa ter um carro era a pessoa, né, mudou a vida. A pessoa ter um carro era tudo. Mas o que são os carros hoje? Na vida das cidades, as pessoas. Será que é isso mesmo? E as pessoas não têm uma torre de energia eólica plantada do lado da sua casa. Então é preciso também construir, do ponto de vista da comunicação, uma empatia, relações de empatia, né? Que as pessoas se desloquem, é preciso promover deslocamentos, né? Então, a comunicação ela é uma grande experiência de mobilização social, né, para uma agenda transformadora. E acho que a gente não pode pensar, é um meio. Pensar assim, a gente é só um meio. Né? Isso é uma visão tecnicista, de achar que a comunicação é vida, a comunicação é processo, a comunicação é a dimensão antropológica da vida da gente. A comunicação é um fazer, é um transformar. Então, não é uma técnica só. Claro que existe um horizonte tecnológico em toda e qualquer ação humana, né? Mas é preciso repensar esse cuidado com a vida, né? Dentro dos territórios, nas agendas, pensando amplamente, de uma maneira até mais holística, a dimensão da comunicação, mas pensar estrategicamente também. Os movimentos, né, sociais e populares, as organizações, quando consolidam um paradigma de convivência com o semiárido, é a partir de uma ação de enfrentamento, muito consciente de tudo, né, de tudo isso. Né, é estratégico mesmo, né, e estratégico dentro desse fazer e mostrar, né, e tem mostrado, na verdade, historicamente, né, que tem dado certo, que é um exemplo muito importante quando a gente pensa em mudança climática, né? Inclusive com dados reais, concretos, de acesso e permanência, né? De construção de políticas públicas. Então, são aspectos dessa realidade que é importante a gente visualizar com muita alegria, com muita celebração, né? Isso, mas compreendendo a dimensão complexa desse momento histórico, né? Que é a ameaça a todos e todas nós. Humanos e não humanos. Alguém quer mais? Olá, bom dia a todos e todas. O meu nome é Vanessa Teixeira, eu sou da Educação, eu sou servidora da Secretaria de Educação do Estado do Pará. E eu queria fazer uma provocação para a mesa, né, a partir dos meus alunos. Eu estava trabalhando justamente o tema da COP, né, da questão climática. A gente fez uma mini conferência na escola, e aí alguns alunos perguntaram, mas a gente só está falando de meio ambiente, de clima, porque tem COP. Quando não tinha COP, ninguém falava nada. E eu disse, é verdade, né? De certa forma, você não está certa, porque nós falhamos, né? Todos nós falhamos da comunicação, né, a secretaria, eu enquanto professora. Então, eles fizeram essa provocação. E eles falaram, mas por que, se é tão importante a COP, por que não estão aqui para nos ouvir?
né? Então, nós estamos carecendo nesta COP, né? Porque nas outras edições não foram em países democráticos, né? Então, já que essa COP voltou, está retornando a um país democrático, mas é a COP das contradições, né? Então, e aí eu retomo essa fala dos meus alunos, né? Dizendo, aonde eles estão sendo ouvidos? Aonde a juventude realmente está sendo ouvida? Por que boa parte dos estudantes, foi feita uma pesquisa, não está sabendo o que realmente é uma COP30? E aí eu queria fazer essa provocação, né? Perguntar onde vocês acham que está a falha, né? Aonde a comunicação não chegou, né? Ou não está chegando. E aí eu queria também perguntar como vocês estão vendo realmente esta COP, né, na Amazônia, como vocês estão vendo essas vozes, né, essas vozes da periferia, eu diria a ausência dessas vozes por muitas das vezes, né? Então eu gostaria de perguntar para vocês qual é a visão de vocês, né, nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Gabs. Como é que é o seu nome? Ô, Vanessa, obrigada, viu, pela sua intervenção aqui com a gente. Quando a gente fala dessa provocação, e eu me alio à sua voz, né? Porque também nós estamos nas escolas, a gente tem um projeto no REC que chama Educomunicação nas Escolas, que a gente está ali dentro justamente porque em alguns espaços onde as comunidades deveriam estar falando, não estão, a gente tenta fazer um trabalho durante 6 meses em cada escola pública que se inscreve no edital que a gente tem lá na Universidade Federal de Rondônia, para poder eles entenderem alguns espaços públicos do estado de Rondônia, para que eles possam ocupar. E aí, a sua pergunta, eu posso aliar também com a pergunta do Gaves. Gaves, eu acho que eu conheço o teu trabalho, viu, da Escola de Jornalismo? Você mesmo. A gente gosta muito, viu? A gente já usou alguns planos de vocês. Vocês são sensacionais, fazendo um jabá aqui, ó, de graça. E eu vou juntar as duas, sabe por quê? Porque assim, as ações possíveis, como é que é a nossa educomunicação, que tem diferença, tá? Você que está escutando a gente, professor Ilmar, para ele não ficar bravo, tem diferença. Educomunicação é uma coisa, educação midiática é outra, literacia midiática é outra, né? E a educomunicação, como trabalha muito com essa questão da gestão democrática, da dialogicidade dos afetos, da coparticipação, colaboração mútua, é esses lugares que nós temos que mostrar para essas estudantes e para esses estudantes ocuparem. Estou dando um exemplo só da Câmara dos Vereadores, porque lá é um lugar onde se legisla. Mas também os conselhos. Eu sei que um Conselho Municipal de Educação não tem cadeira para estudante. Mas e se nós, enquanto sociedade, pressionarmos para que haja uma cadeira para estudantes também? Não tem Grêmio Estudantil, que em muitos estados
dentro do planejamento educacional, que nós chamamos de Plano Nacional de Educação, numa meta chamada 19, de gestão democrática, coloca um Grêmio Estudantil como panóptico, como vigias de professores, nós também podemos pressionar para os conselhos, por exemplo, Conselho do Idoso, Conselho do Meio Ambiente, Conselho dos Direitos de Moradia, terem também estudantes da rede, estudantes da educação básica. Ocupar lugares significa também possibilidades de soluções. Então, a sua escola, Gabs, por exemplo, aí eu estou dando uma de mexeriqueira, tá bom? Sua escola, por exemplo, poderia ter ali, já que é de comunicação, tem uma galera de jornalismo massa lá do Amazonas, né? Podia ter um setor ali que envolve a galerinha da rede básica para estar ocupando espaços de decisão no município de Manaus. A gente está tentando implantar isso no REC, mas nós somos poucos, porque os espaços de decisão não tem que ficar só com a galerinha adulta, por isso que eu defendo muito as juventudes. As juventudes, porque nós temos as juventudes. Aquela juventude que não toma café da manhã, vai para a escola só para merenda, não sei como é que chama aqui em Belém, para almoçar, para pegar a comida, porque é isso que ele está precisando, essa juventude. E tem outra juventude que vai lá para estudar, porque segundo o neoliberalismo diz que se você estudar, você vai ter sucesso lá na frente, né? Vai lá para isso. Tem outra juventude que vai lá porque quer ser médico para ajudar a família toda. Enfim, tem várias juventudes. Então, ocupar os espaços também é uma forma, por meio, por exemplo, da educomunicação, para essa mobilização de formas de mudança e transformação social. Transformações sociais, que eu diria, como o professor Demerval Saviani nos diz, a partir de micro-revoluções. Porque a gente não vai derrubar tudo. A gente vai fazer isso aqui, igual que nós estudamos hoje aqui, fazendo essa micro-revolução, fazendo essa transformação aqui a partir de um recurso midiático, as pessoas nos escutando de vários lugares do Brasil, do planeta, entendendo que ocupar espaços não significa você estar... A Tichai é a nossa parceira maravilhosa, ela teve uma grande sacada em Glasgow, né? E hoje ela é uma grande representante conselheira da ONU. Saiu de lá, de Rondônia, onde nós vivemos, porque foi ocupar espaços. Então, todos os espaços. O espaço no Grêmio Estudantil, o espaço na Associação de Pais e Mestres, dentro de uma escola, o espaço do Conselho Escolar, começa ali. E vai ocupando esses espaços, para que nós politizemos, ou, como dizem outros, doutrinemos. Não derrubem o nosso vídeo. Não, né? Mas temos que fazer isso. Incentivar a ocupar esses espaços. É uma politização. E isso, a educomunicação contribui nesse contexto. E eu tenho muita convicção, e a minha utopia me deixa dizer o quanto eu acredito nisso, de que a educomunicação pode sim mobilizar para essas formas de comunicar. E como fazer? Ocupando esses espaços. Mas para isso, conhecendo esses espaços, mostrando nas escolas e fazendo essa mobilização. E parênteses, é difícil, a gente trabalha 60 horas por semana, a gente trabalha 80 horas por semana, com um salário que infelizmente não é o que deveria ser. Multitarefas, casa, família, né? Como fazer isso? Por isso que eu tenho as minhas utopias, porque se a gente não tem essas utopias, também a gente não vai. Então, estímulo. Mais para criar essa reverberação para novas mudanças, para essas transformações necessárias nesse novo. Eu quero agradecer também, Vanessa, e agradecer as pessoas aqui, né? Thaís, Fernanda, o pessoal do Acervo José Rodrigues, professor Ismar, que bom que está aqui conosco, Cláudia, né? Vanessa, tanta gente, Carlos, tanta gente querida, né? Bel Santos, a gente está muito feliz, Claudineia, querida Josete, tanta gente linda, a gente quer mandar um abraço e agradecer por esse momento tão especial. Acho que concordo com as minhas colegas aqui, a COP é aqui, não é por acaso que a COP é aqui, né? Eu acho que politicamente, estrategicamente, não é por acaso que tá aqui nesse território, né? Não é por acaso, é por uma decisão estratégica também, por uma perspectiva negocial, né? Do que está em jogo do ponto de vista ambiental, do que o Sul Global representa, né, nesse momento. O que o Sul Global representa nesse momento?
né? Que se tem concretamente dados que se sabe que vai faltar comida, né? Não vai ter proteína, né? Então, as questões elas são muito claras, né? Elas são muito objetivas. E aí eu acho que também a gente não tem inocências. Como a gente olha para a COP, a gente olha de uma forma estratégica também. Acho que a gente fala sobre meio ambiente antes da COP. Eu acho que a gente fala de meio ambiente antes da COP, a gente sempre falou, porque é o nosso cotidiano, é a vida da gente, né? É até a nossa percepção das nossas cidades desestruturadas em relação à questão urbanística, né? Em relação também aos nossos sistemas agroalimentares, que a gente conhece tão bem, dos desafios de produzir alimento, de manter uma cultura alimentar saudável, né? Quanto nossa cultura alimentar ela foi impactada, né, pela entrada, né, das grandes indústrias dentro da nossa vida, né, na questão da mudança do que a gente come e do impacto para a nossa saúde. Eu acho que todas essas coisas a gente fala também, né? Agora, tem certas coisas, do ponto de vista midiático, que elas encontram uns macroenquadramentos, né? Uns macroenquadramentos. E é preciso que a gente continue falando, né? Continue falando, mas assim, de uma forma muito digna e muito consciente e muito crítica, né? Eu lembro quando eu fui morar em Cuiabá, trabalhar em Cuiabá, os meninos falavam assim, professora, a senhora já comeu papelão? Aí eu achava estranho, né? Professora, a senhora já tomou sopa de pedra? Eu falei, não, meu filho, eu nunca passei, não. Onde foi que você viu isso? Não, professora, está aqui o livro de geografia, Nordeste, região problema, né? Então, eu acho que a gente já viveu muitos debates e a gente já falou muito sobre muitas coisas, né? Não só no semiárido brasileiro, mas no Cerrado, né? No Pantanal, na Amazônia, que a gente conseguiu desconstruir visões. Acho que também, quando as pessoas vêm para cá, para Belém, para a COP30, elas também têm a oportunidade de desconstruir visões, né, estereotipadas. Acho que também, só para ser mais objetiva, há sim processos de negociação. Eu acho que essa COP é um marcador de diferenças no sentido da participação popular mesmo. A gente teve um amplo processo de organização da Cúpula dos Povos que está acontecendo, né? E essa, assim, não é um evento, né? A gente tem que, não é uma apoteose, né? Mas é um processo antes, durante e depois. É um contínuo, né? A gente olhar para as experiências como um contínuo, muitas vezes até com retrocessos, às vezes com limitações, né? Limitações no sentido da vida política, né? A gente entender os lugares da negociação. Esse ano foi muito importante participar do processo das mesas de negociação pela questão do debate sobre a taxonomia sustentável. E são coisas que entram na macropolítica, são coisas que estão lá na Blue Zone, são espaços em que a sociedade, porque pressionou, porque tinha qualificação, né, também suficiente, sabia dizer e debater, e estava presente no debate. Claro que nem todo mundo está visualizando e está vendo, mas esses processos eles estão acontecendo. E esses espaços também de incidência e de negociação, né? De negociação mesmo. Então, é uma negociação, né? Nem sempre, né, justas, assim, do ponto de vista da correlação de forças, mas elas estão acontecendo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial mesmo desse momento da COP, por termos lutado, inclusive, para a recomposição do tecido democrático, porque vivemos, em alguns momentos atrás, alguns poucos anos, muito recente, uma relação com uma gestão autoritária, né? Um Estado autoritário. Né? Então, hoje, ter uma gestão de um Estado democrático, com todas as suas contradições, ela é muito, muito importante para o que a gente está vivendo hoje a partir e do que vai ser daqui em diante. E no campo da comunicação, a gente recuperar uma coisa importante que a colega falou, né? Que tem a ver com interação social, né? Tem a ver com a gente romper com a comunicação narcisista, né? Recuperar a nossa capacidade de sonhar e contar histórias. Né? Contar histórias. Eu acho que o sociólogo, né, coreano, sul-coreano, né, ele tem uma coisa muito importante. A gente precisa
compreender essa falência, né, dessa ideia de narrativa. Todo mundo fala em narrativas. Não, é narrativa, né? Essa ideia de narrativa vinculada à plataformização, ao digital, ela é muito, às vezes, nociva, né? Porque ela é pautada a partir de um narcisismo muito grande, é uma coisa nociva mesmo, e está muito ancorada e dialoga muito com as falsas soluções. Então, a gente tentar recuperar, né, esse lugar da memória, da escuta, do ouvir, da não pressa, né, de não ter pressa, e das linguagens. Os jovens adoram, né, a juventude, as crianças adoram. Né, você entrega, fazer a entrega do espaço, porque as pessoas estão sem espaço e tempo para elas existirem. Então, é uma questão muito forte para nós hoje. É preciso recuperar, e digo com muita, assim, pensando até na minha subjetividade, é preciso recuperar o nosso tempo de existir, né? E exercer um poder com, e não um poder para ou um poder sobre. Bom, concordo com minhas colegas, né? E eu acho que a COP ela trouxe também esse olhar de como que a gente traz isso para dentro das escolas, né? Eu vi vários movimentos realmente de copinha dentro da escola, né? E eu acho que é um momento deles entenderem o que é isso, e de vivenciarem. Eu acredito muito que quando a gente vivencia as coisas, a gente é capaz de passar isso adiante, né? E de entender qual é o meu lugar aqui, o que eu posso fazer, né? E entra muito nesse lugar da transformação, né? Então, eu vejo que a COP aqui no Brasil trouxe esse lugar de visibilidade também, né? Para ter essa leitura crítica de mundo a partir de onde nós estamos, né? E um outro ponto que eu vou trazer também, eu acho que são as articulações, né? Os coletivos, organizações, se organizaram para estar aqui, né? Essa mesa está acontecendo com 4 organizações diferentes, né? Então, eu acho que também é um momento de troca, de fortalecimento. Como que a gente consegue fortalecer, venho da educação ambiental, então vou falar um pouquinho da educação ambiental, mas como que a gente consegue fortalecer a educação ambiental climática aqui dentro dessas discussões, né? Então, eu enxergo muito esse espaço dessa forma, assim. Eu acho que por onde a gente vai caminhando, né, são muitas casas, muitos eventos, mas cada lugar é um ponto de rede, né, e cada vez mais essa malha está forte, então a gente consegue incidir politicamente em outros lugares, e quando a gente traz para o nosso território, eu acho que isso fica mais fortalecido, né, a gente não se enxerga sozinho, a gente se enxerga no coletivo, então eu acho que esse é um caminho possível e viável, e é um pouco da minha contribuição, assim, para essas duas perguntas que eu acho que elas dialogam muito bem, assim, quando a gente traz estratégias e como que a gente traz essa representação, né? Não, maravilha. Vanessa, eu nem vou ser redundante, porque eu acho que faz muito sentido e eu concordo completamente com minhas colegas, mas eu acho que tem uma coisa que também me incomoda, que aí você traz, e é um incômodo meu também, que é onde que a gente está falhando enquanto comunicação, né, que você traz, assim. Eu acho que a gente falha em vários sentidos como um todo, não só na comunicação, de novo, eu acho que a gente tem um problema muito mais sistêmico e complexo, mas se tem um ponto que eu fico refletindo, assim, enquanto que a gente, enquanto comunicadores e comunicadoras, enquanto sistema de comunicação, enfim, qual é o lugar que a gente ocupa e olha para a comunicação, e o porquê que eu acho que a gente talvez tropece em alguns sentidos. Eu acho que a gente precisa recuperar o sentido que o Kaplan traz, né, no Comunicador Popular, o livro dele, sobre qual que é as duas interpretações que a gente pode ter, né, do sentido de comunicação. E a que ele acredita e que ele defende, que eu também acredito e defendo, é que comunicação vem da raiz de comunhão, né, vem dessa raiz do comum. E eu acho que hoje a gente não tem um sistema de comunicação, não tem uma perspectiva, um paradigma de comunicação que olhe para essa perspectiva, né, do fazer comum e de comunhão. Eu acho que a gente caminha muito como a comunicação como um produto, né? A comunicação para vender, para clique, utilitária, exato, e não como um processo em que a gente faz a roda e se faz entender, né? E cria sentidos. Então, eu acho que essa é uma questão, para mim, que eu acho que enquanto a gente não entender esse sentido de comunicação, que não é marketing, sabe? Que eu acho que hoje a gente tem uma perspectiva de comunicação como marketing,
eu acho que a gente não vai caminhar tanto para um processo em que a gente vai realmente transformar, sabe? Um processo transformador, um processo libertador, que eu acho que esse também é algo importante para se pensar a comunicação. E eu acho que a gente não olha para a responsabilidade também quando a gente faz comunicação, né? A gente não entende a responsabilidade que a gente tem nesse processo, e eu acho que isso é algo extremamente importante, e eu gosto muito do poema do Aleixo, Ricardo Aleixo, que é o Palavreário, que ele fala, né? A palavra é que nem remédio, cura, mas pode matar. Então, eu acho que enquanto a gente não olhar para a comunicação como também um processo em que a gente pode, enfim, o que ela pode trazer danos também, se a gente não olha para ela no sentido em que a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo e comunicando, eu acho que a gente vai seguir falhando e seguir não conseguindo se conectar realmente com quem também precisa estar junto nesse diálogo. Então, eu acho que talvez seja um pouco desse caminho que a gente precisa olhar enquanto comunicadores e comunicadoras, e no amplo sentido, não só os profissionais de comunicação, né? A gente entende também a educação como um processo comunicativo, então, enquanto a gente não olhar para essa perspectiva da comunhão, do comum, eu acho que a gente vai seguir falhando. E aí, só para completar, eu também concordo, eu acho que a gente faz... isso é só uma conferência, né? Muito importante, mas é uma conferência. Eu acho que a gente está fazendo o debate socioambiental e vivendo o debate socioambiental diariamente nas nossas comunidades. Agora, o que a gente vai fazer é voltar para o nosso território, abrir uma roda com a comunidade, contar o que a gente viu aqui e continuar fazendo aquilo que a gente acredita, né? A gente vai seguir cultivando nossas hortas comunitárias nos nossos territórios, continuar batendo na UBS, chamando a UBS, a Unidade Básica de Saúde, lá em São Paulo, para se conectar com a gente também e criar novas formas de pensar saúde, de pensar um bem viver na cidade, na nossa comunidade. A gente vai bater nas escolas, né, na porta das escolas, e também convocar elas para a gente pensar um outro fazer educativo, e eu acho que é isso. Eu acho que por isso que hoje a gente não fala somente de ambiental, né, a gente fala de socioambiental. Se a gente não se colocar nesse processo de pensar que não existe uma justiça ambiental sem uma justiça social, né, a gente também vai seguir falhando se a gente não olhar para essas duas perspectivas. Eu acho que nem são duas, eu acho que ela é uma única perspectiva. É isso. Obrigado. Bom, então, obrigada pelas perguntas. Eu acho que elas foram ótimas para a gente fechar essa mesa linda. Agradecer ao CISEB, agradecer a Denise Pina pela articulação para essa roda acontecer, agradecer os técnicos de TI, os intérpretes de Libras. Gratidão por esse momento, por vocês estarem aqui. Eu acho que sem vocês não faria tanto sentido. E ao público que está presente também no chat, né? Obrigada pelas interações. Muitos comentários, meus colegas da mesa também já deram umas olhadas aí pelo WhatsApp, pelo celular. E é isso, gente. Obrigada e esperamos vocês na mesa das 15 horas, tá bom?